Fernando Collor deve ficar em uma cela especial e, a partir daí, a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar também sobre essa questão dele ficar no presídio. O presídio mesmo tem que dizer as condições, se tem condições de atender Collor, que apresentou algumas comorbidades como justificativa para ter, por exemplo, a prisão domiciliar. Bom, vamos então ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, um julgamento virtual que foi colocado para fazer a definição dessa situação de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes pela prisão preventiva e o cumprimento imediato dessa prisão a partir da noite de ontem. Foram 4 votos até agora, todos seguindo o relator, ou seja, pela manutenção da prisão, já que há o trânsito em julgado, para que ele continue a cumprir a pena imposta de 8 anos e 10 meses. Seguiram o relator no plenário virtual, além de Alexandre de Moraes, o relator foram os ministros Flávio Dino, Edson Fachin e também Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, que está em viagem internacional com o presidente Lula para o funeral do Papa Francisco. Gilmar Mendes, decano da Corte, fez um pedido de destaque. Quando isso acontece, o julgamento vai para o plenário físico da Suprema Corte, ou seja, deve ser marcada uma sessão, seja extraordinária ou seja pautado num dia de sessão ordinária, para que os ministros façam a apreciação. Porque continua esse julgamento no plenário virtual e alguns ministros já têm colocado os posicionamentos, ou seja, devem seguir isso também no plenário virtual, mas a determinação é essa: a partir do momento que se tem o destaque, vai para o plenário físico. E aí, segundo alguns integrantes do mundo jurídico, essa indicação é que Gilmar, por exemplo, pode divergir dessa condenação ao pedir esse destaque e ir para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter que aguardar a convocação dessa sessão para saber qual vai ser o desdobramento. Mas no plenário virtual, os ministros ainda podem adiantar esses posicionamentos e continuarem depositando os votos. A gente segue acompanhando, mas reforçando então que a gente teve a informação agora há pouco de que Collor deve sair em instantes da Superintendência da Polícia Federal de Maceió, em Alagoas, e vai ser encaminhado para o presídio designado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão, que é a ala especial no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira. Esse trajeto deve ser de 40 minutos e vai ser feito pelos integrantes da Polícia Federal em comboio. Ele vai ficar nessa ala especial e aí o presídio tem que dizer se tem condições de atender aos requisitos médicos, às imposições médicas de Fernando Collor de Mello, que disse, por exemplo, que tem bipolaridade e Parkinson, para justificar a defesa, justificando uma necessidade de uma prisão domiciliar. Tem todos esses pedidos também que devem ser apreciados pelo Supremo. Então, por enquanto, a decisão da PF foi de cumprimento imediato, já que ele está lá desde o início da manhã, chegou por volta das 5 da manhã da Superintendência, depois de ter o mandado cumprido de prisão no aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió. Estava em uma sala ampla, segundo essas fontes da Polícia Federal, inclusive já preparada caso ele tivesse que passar a noite ali na superintendência, e só tinha recebido a visita de um advogado, não se encontrou, pelo menos durante esse período que esteve na superintendência da Polícia Federal, com familiares ou auxiliares. Então agora, a partir dessa transferência, a gente vai ver também como vai ficar essa decisão ou não pela prisão domiciliar, que é um pedido da defesa, e também como o presídio irá se manifestar sobre as condições de atendimento de saúde ao ex-presidente. Lembrando que foi ele próprio e os familiares que solicitaram que ele cumprisse esse pedido de prisão na capital alagoana. Volto com você, Tainá. Obrigada, Gabi. Então, atualizando informação de momento para nossa audiência, ou que para quem chega agora, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, está na Polícia Federal, na Superintendência da PF, em Maceió. A Gabi traz a atualização de que em instantes ele vai passar por um trajeto de cerca de 40 minutos e vai ser levado até o presídio Baldomero Cavalcante de Maceió. Alexandre de Moraes, Telcuri trouxe mais cedo, acatou o pedido de Collor para que ele cumpra a pena em Maceió, onde vive atualmente com a família. Um outro pedido foi remetido a Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar do ex-presidente. A justificativa é o quadro de saúde difícil, com algumas doenças apontadas pela defesa, além da idade avançada do ex-presidente. Moraes não deu desfecho a esse pedido de prisão domiciliar. Ainda caberá à Procuradoria-Geral da República uma manifestação.
Um avanço que chega agora aqui da PGR é de que ainda não está com Paulo Goné Branco, portanto, esse pedido de manifestação de Alexandre de Moraes. Só a partir daí é que o ministro relator do caso vai dizer se concorda ou não, Théo Cury, com a possibilidade de Collor cumprir pena em casa. Dá para falar em probabilidade ou é jogar muito no escuro, Théo? É jogar total no escuro, mas... Não dá para... Não vamos arriscar, então. Não vamos arriscar, é melhor não. Vamos deixar com o ministro Alexandre de Moraes. Mas o que faria, por exemplo, o Fernando Collor de Mello ir para casa e não cumprir a condenação dele em regime fechado, como determinou o Supremo Tribunal Federal? O ministro Alexandre de Moraes. Obviamente, cabe ao ministro essa decisão autorizando ele a cumprir em regime domiciliar. Mas essa decisão só vai acontecer depois de ouvir duas pessoas. Alexandre de Moraes vai ter de ouvir primeiro o diretor do presídio para onde o Collor vai nesse momento, para onde ele foi transferido, cumprindo a decisão. Então, num primeiro momento, ele sai da Superintendência da Polícia Federal, vai para essa ala especial do presídio estadual, enquanto não há uma determinação. Então, o Alexandre de Moraes agora vai ouvir o diretor do presídio para ouvir dele se há condições de o presídio manter o Fernando Collor na situação de saúde que ele tem hoje. Ele tem 75 anos, ele tem Parkinson, ele tem apneia do sono grave, tem o transtorno de bipolaridade, transtorno afetivo de bipolaridade. Então, cabe ao diretor agora do presídio prestar esse esclarecimento ao ministro se consegue ou não dar conta desse quadro de saúde do Fernando Collor de Mello. Depois disso, vai caber à Procuradoria-Geral da República se manifestar. Diante do posicionamento do diretor do presídio, ao ministro Alexandre de Moraes, se favorável ou contrário à ida dele para casa. Porque o diretor do presídio pode, eventualmente, falar, a gente dá conta de cuidar do ex-presidente. Aqui a gente tem um hospital, a parte médica, a área médica do presídio daria conta da situação do ex-presidente. A PGR pode concordar ou não com isso. E aí cabe ao ministro desempatar e tomar essa decisão. Ou pode falar, olha, o presídio não dá conta, o ex-presidente precisa de fato ir para casa, aqui a gente não vai conseguir cuidar da saúde dele. E aí cabe ao Procurador-Geral da República falar se concorda ou não e o ministro toma essa decisão. Então, ele só vai para casa, eventualmente, depois de um posicionamento do próprio presídio, dizendo se dá conta ou não, e do parecer da Procuradoria. A palavra final, no entanto, é do ministro Alexandre de Moraes. Pedro, vamos assistir o momento exato da saída do ex-presidente Fernando Collor de Mello da Superintendência da Polícia Federal. Ele indo, portanto, agora com os carros da PF, a escolta da Polícia Federal, junto aí vários carros seguindo o ex-presidente, que está sendo levado, o caminho é até Baldomero Cavalcante, que é o presídio de Maceió. A PF e a polícia, o Eli Jonas Maia vai nos ajudando com o trâmite também, assinam os papéis, os documentos quando chegarem ao presídio com o ex-presidente, como recebendo o preso, né? Ou seja, oficializando ali a chegada do preso, inserindo Fernando Collor de Mello oficialmente no sistema prisional do Estado. A partir daí, então, Fernando Collor de Mello passa a ser responsabilidade do governo do Estado. Ele deve ficar numa cela individual, seguindo estritamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com atualizações. São 40 minutos até o presídio. A gente deve ter também, em breve, as imagens da chegada do ex-presidente ao local. Lembrando, o Theo bem ressaltou, estamos em cima aqui da notícia do Laço, tentando saber o que vai acontecer, porque neste momento Moraes pede manifestação da Procuradoria-Geral da República. Antes mesmo até dessa manifestação, o próprio PGR deve aguardar o que vai dizer o presídio, que tem 24 horas para se manifestar. Baldomero Cavalcante, o presídio deve dizer se tem condições de receber um preso com essas condições clínicas de saúde. Bipolaridade, apneia grave do sono, Parkinson, são várias apontadas além da idade avançada.